beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu separei um tema legal, bem a ver com os dias de hoje, que são as teorias demográficas. Fiz uma síntese aqui bem curtinha, vou mostrar as três principais teorias e vamos explicar o contexto dessas três teorias. A primeira delas é a teoria malthusiana, lá de 1798, uma teoria aí que ganhou força no livro do Thomas Robert Malthus, no ensaio sobre o princípio da população, onde ele mostra que a população cresceria num ritmo muito maior do que a capacidade de produzir recursos. Bom, como o Malthus ele era economista, ele colocou isso em dados matemáticos, uma PA para a produção de recursos e uma PG, o crescimento populacional. A PA você tem um fator de soma e na PG um fator de multiplicação. Ou seja, a longo prazo a população ia superar muito essa capacidade de produzir recursos. Hoje em dia, essa teoria não é tão bacana porque ela não acompanhou a evolução tecnológica. Hoje, na verdade, se tem uma capacidade muito grande de produzir recursos, o problema é que não é bem distribuído. Mas na época dele, a teoria era bem aceita. Bom, porém, a matemática é precisa, ela é exata. Então, você tem um crescimento muito constante numa PG. E o Malthus falou que, em determinados momentos, você poderia ter guerras e epidemias, como essa que nós estamos acompanhando agora do coronavírus, que podem frear o crescimento populacional. Bom, esse freio nem sempre vai acontecer. E a população vai continuar crescendo no momento posterior. Então, uma das ideias básicas dessa teoria é a sujeição moral, ou seja, o indivíduo só deve constituir família caso possua condições para tal. Então, era uma ideia de que não tenho dinheiro, não posso ter família. Tenho dinheiro, posso ter família. Vamos resumir basicamente assim. Então, a teoria dele teve valor por muito tempo, mas acabou hoje sendo obsoleta. A outra teoria, a teoria neo-malthusiana, ela já é uma base bem interessante porque ela vem do pós-guerra. E nesse pós-guerra você tinha uma ideia mais alarmista porque você teve um baby boom, a explosão demográfica, a grande quantidade de bebês. E nesse período você tinha uma preocupação muito grande, sobretudo nos mais pobres. Os países mais pobres, geralmente as pessoas tinham um número de filhos maior. E os neo-malthusianos falavam o seguinte: não vai caber essa quantidade de pessoas na Terra, não vai ter recurso para todo mundo, isso vai ser um grande caos. Bom, aí entra a ideia de que a galera tem muito filho, a galera vai ficar pobre. Bom, beleza. E aí eles falavam que os governos deveriam implantar o controle de natalidade. Ou, em outras línguas, a gente pode falar de planejamento familiar. Existem infinitas possibilidades de controle de natalidade, diretas e indiretas, enfim. E nesse caso, a teoria mais defendida aí, que era do controle de natalidade, o governo exercendo pressão, métodos contraceptivos, seja ele como for. A outra teoria é a teoria reformista, uma base mais social, uma base mais marxista. Eles falavam o seguinte: peraí, se é o número de filhos que faz a galera ficar pobre, será que não é a pobreza que faz as pessoas terem filhos? Ela vai na contramão dos outros dois. Eles falam que a parte onde as pessoas têm mais filhos são de países pobres. Será que se a população tiver acesso a um recurso, essa população não vai aprender a ter um planejamento familiar? Então, a ideia dos reformistas é que se façam reformas sociais. Reforma agrária, que é a questão de distribuição de terras, a distribuição de renda, algo desse gênero. Também é uma teoria pós-guerra, engloba bastante os países, mas principalmente os países subdesenvolvidos. Então, basicamente, nós temos essas três teorias: malthusianas, neo-malthusiana e a reformista, tá ok? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.